Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo dessa obra tão grandiosa, de um valor inexprimível para todos nós, que é Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Nós sempre falamos um pouco a respeito dessa obra que é tão importante para nós, espíritos reencarnados, que todos os dias passamos por experiências dos mais diversos gêneros, dos mais inúmeros, indescritíveis graus que nos atingem, que nos afetam de formas diferentes. E diante de tudo isso, como é que nós estamos nos preparando para essas experiências, essas situações que nos ocorrem e que vêm justamente para nos fortalecer à medida do possível. É claro que por vezes nós não conseguimos lidar muito bem, ou porque não temos ainda força suficiente, ou porque ainda não temos experiência, ou porque não conseguimos enxergar novos rumos para que dessa forma encontremos caminhos de tratar aquela determinada situação que nos ocorreu. Aí vem a espiritualidade, a serviço do amor, em nome de Deus e trabalhando para Jesus, e coloca tudo à nossa disposição, ou em forma de livros, ou em forma de orientação, que nós recebemos de amigos encarnados e desencarnados também, pelos espíritos que nos são queridos, que já estão na vida, além da vida, e também através dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo protetor. Então, Emmanuel traz para cada um de nós, nessa obra riquíssima, Palavras de Vida Eterna, ensinamentos que nos ajudam a, além de compreender a vida, poder lidar com ela, com nós mesmos, de forma pacífica, de forma resignada, sem perder a fé, sem deixar esmorecer, mas buscando no raciocínio das situações alimentar a fé, compreendendo que Deus é justo em tudo que faz e espera de cada um de nós, porque nos deu as ferramentas para isso. Então espera de cada um de nós que tenhamos também a inteligência de saber lidar com todas as situações que nos ocorrem, com todas as experiências em verdade que surgem na nossa vida, para que assim nos fortaleçamos cada vez mais. Então, a nossa lição de hoje está no capítulo 101, que tem por título De Acordo. Emmanuel nos traz um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 2, item 6, em que Paulo fala assim: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Essa é uma passagem já muito conhecida de nós cristãos e também acabou se transformando em um termo utilizado comumente pelas pessoas, porque deixa à margem a compreensão, na verdade não deixa à margem, traz à mente a compreensão de que tudo que nós fizermos nos será pedido em conta. Tudo que é bom e tudo que não é bom nos será pedido em conta. E aí ele inicia a sua explanação dizendo assim: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar, tratamento correto à conduta correta, dignidade ao que dignificas, experiência na pauta de tua escolha, instrução no nível que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo em que te distingues, respeito em tudo que te faças respeitável, versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos, clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras.
É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Então, esse capítulo é para nós uma luz que se acende, nos trazendo a compreensão a respeito de como que nós temos seguido em nossa vida, de como que nós temos buscado utilizar justamente desse farol, digamos assim, que é o ensinamento de Jesus, que é o Cristo para as nossas vidas, de como que nós temos buscado andar para atingir esse farol, que por vezes é um farol, Jesus é um farol central, mas existem luzes ao redor, né, que são os ensinamentos dos Espíritos amigos, em que nós estamos tentando caminhar, nós estamos andando, estamos caminhando para tentar compreender. Emmanuel traz aqui as nossas responsabilidades diante da vida, os nossos compromissos, no que nós somos versados, né? No sentido de que dos nossos entendimentos, quer dizer, a nossa capacidade de sermos úteis diante da criação. Quando ele traz esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, nos exortando a respeito de que colheremos os frutos das nossas ações, né? Receberemos o que nós tivermos feito, é antes de tudo um convite ao pensamento do que hoje nós estamos trabalhando por fazer. Nós vemos em muitos casos por aí pessoas com incríveis potenciais de evolução, com incríveis potenciais de realizações, mas que não acreditam em si próprias. E aí, às vezes, ficam se perguntando o que será do amanhã, que resultado a vida terá para com ela. Às vezes julgam até a Deus, a criação, a divindade. E por conta das suas faltas, né, de ímpetos, de iniciativas diante da vida. É claro que nós estamos nos referindo unicamente à questão da iniciativa, de propor-se a fazer acontecer. E aí existem várias outras questões que entram aqui, que podem servir de obstáculo para que a execução dessas ideias possam ser feitas, mas aí nós lembramos que Deus, ao mesmo tempo que é justo, é também amoroso. Não existe Deus sem amor e sem justiça. Ele é único e esses complementos fazem parte dessa unicidade. Então, ao mesmo tempo que ele age aplicando a sua justiça, ele também aplica o seu amor. Dessa forma, ainda que existam esses obstáculos para que as ações sejam feitas, para que os objetivos sejam alcançados, para que os projetos possam ser iniciados, Deus sempre nos envia a força necessária para que, soerguendo a nós mesmos, descobrindo em nós a nossa força, construamos essa fortaleza de fé na intenção de que sejamos úteis, não somente útil no sentido da utilidade, como se fosse descartável, né? Então, não somente nesse sentido, mas, sobretudo, pensando em ser ferramenta em que os espíritos amigos se fazem presentes, se utilizando de nós para que sejamos também co-criadores a todo momento. Então, esse versículo da carta de Paulo aos Romanos traz muito para nós a esse respeito das nossas ações diante do dia a dia, do cotidiano, e para isso não é necessário dispor de grandes coisas, de grandes quantias de dinheiro, digamos assim, não é necessário dispor de habilidades de comunicação,
não é necessário dispor de habilidades intelectuais, sociais, porque são coisas todas essas que nós vamos construindo com o passar das nossas experiências, com o passar das nossas do emprego, do nosso empenho, para que possamos adquirir essas habilidades. Então, não é necessário que tenhamos muitas vezes além do que nós temos agora para que possamos começar a trabalhar e nos perguntar hoje, atualmente, de que forma eu posso servir ao Criador. E aí nós lembramos que de inúmeras formas isso pode ser feito. Escutando uma pessoa que precisa falar, que precisa desabafar, às vezes não é necessário nem que falemos alguma coisa. O ouvir já é terapêutico e o falar já é terapêutico também. Às vezes, em gestos simples, como oferecer o assento do ônibus, como evitar buzinar no carro, porque em um trânsito congestionado, todo mundo está naquela situação, todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem horário para cumprir e todos estarão naquele momento aguardando o tempo certo para que as coisas possam fluir. Então, diante de situações como essa, nós temos escolha. Ou podemos potencializar o que está causando o desgaste emocional, o desgaste físico, o que está causando uma tristeza, uma ansiedade, ou nós podemos ser ferramentas para a pacificação, ou nós podemos ser esses servidores mesmo que nos dispomos a, não necessariamente no meio da guerra, mas no meio da tempestade, apresentar a calma, a resiliência, a resignação diante do Criador que conta com cada um de nós, porque Ele nos deu habilidades para serem trabalhadas, para serem desenvolvidas. E aí, quando nos sentimos assim, incapacitados, quando nos sentimos enfraquecidos, tristonhos por vezes, lembremos que não estamos sozinhos, que existe uma legião de espíritos amigos que trabalham para que a nossa vida possa correr de maneira tranquila, em paz, de modo que alcancemos os nossos objetivos, as nossas metas, o que nós estamos traçando. É preciso acreditar que se é capaz de fazer isso. É preciso acreditar que as transformações que nós tanto esperamos para o mundo e que almejamos, desejamos que aconteçam para que atinjamos os próximos níveis evolutivos, individuais e globalmente falando, esses passos iniciam a partir de nós, a partir do nosso íntimo, a partir de situações, de coisas, de ações, de pensamentos que para nós são ínfimos, às vezes podem ser mesmo imperceptíveis, mas que para a criação são super necessários, são importantes, eu diria que são essenciais que aconteçam, porque quando uma luz se acende, todas as outras que estão ao redor recebem a influência e percebem que também são luz, porque vamos supor que tudo está no escuro. Quando uma luz acende, o escuro vai se dividindo, ele vai saindo. E se nós temos várias luzes reunidas, que por conta do escuro ainda não descobriram que são luzes, quando uma acende, todas as outras percebem em si que são essencialmente luzes. E é isso que nós precisamos nos reconhecer, nos considerar ou nos reconsiderar. Nós somos agentes do bem, espíritos reencarnados e para nós que temos ao nosso dispor o acervo riquíssimo da doutrina espírita, devemos nos assenhorar disso tudo e sermos efetivamente esses trabalhadores do Cristo, esses trabalhadores da paz, mantenedores da paz, de modo que a todo momento e a toda circunstância, da forma que for possível, dentro das nossas condições evolutivas,
apliquemos a nossa cota de participação para que a paz se faça, para que o amor possa ser levado. Eu gosto sempre de lembrar que o mal é sempre muito mais difícil e existem questões físicas que mostram isso, científicas, que mostram que quando nós nos encolerizamos, quando diante das responsabilidades da vida nós nos sentimos enfraquecidos, os hormônios da felicidade não são captados, não são percebidos, diminuem a produção pelo corpo, ao passo que, quando nos felicitamos, quando nos dedicamos ao trabalho do bem, quando buscamos servir, quando buscamos ser felizes, quando nos encontramos na utilidade diante de toda a criação, o nosso corpo igualmente também se alegra, porque o espírito se alegra em se sentir útil, em se sentir eficaz, eficiente diante dos deveres que o Pai nos confia. E todos nós, indistintamente, todos nós temos responsabilidades que Deus nos atribuiu diante da vida. Perguntemo-nos hoje no que podemos ser úteis, ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a quanto tempo, no que podemos ser úteis para a criação e para Deus. Qual foi a responsabilidade diante da vida que Deus nos entregou? E assim, pensando e refletindo, estaremos de acordo, como diz o título desse estudo de hoje, de acordo com os propósitos divinos da nossa vida. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui, que Jesus nos ampare, nos fortaleça e que nos sintamos cada vez mais convidados ao trabalho do bem, porque em verdade toda a espiritualidade amiga torce para que nós sejamos fiéis trabalhadores na grandiosa seara do bem. Muita paz, até o nosso próximo estudo na próxima semana.